Será que toda deficiência física é ligado a alguma coisa espiritual? E por que as pessoas costumam associar tanto essas questões? Vamos lá respondendo mais uma dúvida. E não, nem toda deficiência física é ligado ao mundo espiritual. Na maioria das vezes é algo de negligência mesmo que acontece ou algum outro problema físico. No caso, a mãe pode ter cometido erros na alimentação ou fazido coisas que não deveria, que acabou prejudicando a saúde da criança na hora da gestação. Mas também pode ser simplesmente uma má formação do feto, podendo resultar na deficiência física. Na maioria dos casos é desse jeito que acontece, tá? Mas sim, existem alguns casos que são ligados a de vidas passadas ou algo espiritual, mas raramente é associado a isso. O que acontece é porque as pessoas elas costumam muito associar, ligar tudo com o mundo espiritual. Tudo para elas é muito questão espiritual. Vamos falar sobre fanatismo espiritual. A pessoa quer ligar tudo à questão espiritual, sendo que às vezes a resposta é algo físico. No muito dos meus atendimentos que eu atendo os clientes, tudo para eles é macumba, tudo para eles é magia que estão fazendo para ele. Só que você percebe que a pessoa que está cometendo esses próprios erros. Então, as pessoas têm esse fanatismo de associar a questão do mundo físico com o mundo espiritual. Tudo é espiritual. Não. Às vezes a criança que nasceu deficiente pode ser alguma negligência da mãe na alimentação ou simplesmente uma má formação aí do feto que teve, pronto, e não tem ligação nenhuma com o mundo espiritual ou de vidas passadas. Mas também existem sim alguns casos que estão ligados a isso. E por que essa associação, tá bom, pessoal? Vou explicar para vocês de maneira simples, tá? Bem simplesinha. Temos o corpo físico e o corpo espiritual. Os dois estão ligados um ao outro, tá bom? Então, o que acontece no corpo espiritual reflete no corpo físico, ok? Então, por exemplo, raramente acontece, mas acontece, tá, pessoal? Não é todo o caso. Pô, vamos lá, um exemplo. O meu corpo espiritual tá todo machucado, meu braço, ou meu braço tá todo ruim, machucado no corpo espiritual. Sim, nós temos um corpo espiritual basicamente idêntico ao corpo humano, caminhão passando. Então, por exemplo, se o meu corpo espiritual, o meu braço tá machucado, tá muito ferido, enfim, tem pequenas possibilidades, sim, entende? De eu acabar nascendo com essa deficiência no mundo físico, tá bom? Porque, como eu disse, o corpo espiritual é ligado ao corpo físico. Mas nem sempre a pessoa vai nascer com deficiência, sim, vai perder um braço ou algo assim. Pode ser que ela tenha algum problema, como dor nesse braço, alguma dor forte nesse braço, ou problema no osso nesse braço, por problemas espirituais no corpo espiritual relacionado ao braço, vamos dizer assim. De certa forma tem uma ligação, mas nem sempre a pessoa vai nascer com o braço perdido, entende? A mesma coisa se dá com a perna. Na perna, como eu disse, o corpo espiritual é uma réplica do corpo físico, tá? Tô resumindo do resumindo para não entrar em detalhes mais avançados. Então, se a perna espiritual da pessoa estiver toda machucada, toda quebrada e não for curada espiritualmente, tem sim pequenas possibilidades, dependendo do grau do ferimento, da pessoa vir com alguma deficiência na perna. Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa pode ter algum problema na perna no decorrer da vida. Por exemplo, quebrar muita perna ou a perna doer, problemas no vaso sanguíneos da perna, sabe? Ele pode apresentar sim esses pequenos problemas, mas nem sempre vai ser algo com deficiência física. Mas existem casos, dependendo do grau do ferimento da pessoa, espiritualmente falando, que pode sim acontecer isso. Mas, pessoal, novamente, nem sempre não associem com deficiência. Sempre olhe o lado físico das coisas. Um exemplo real, entendeu? Comigo que aconteceu. Em vidas passadas, eu sempre pulava num rio e eu na minha própria vida, entendeu? Então, de tanto eu pegar e bater as botas afogado, se
afogado, afogado, o que aconteceu? Nessa vida eu tenho problemas um pouco na questão do pulmão, tá? Eu cheguei até aí no médico e teve essa questão respiratória. Só que nada que me afete com deficiência física nem nada. É algo de nada, que não me atrapalha em nada. Mas foi identificado sim um pouco um problema na questão do pulmão. Só que como se fosse nada aquilo lá. Então, é um exemplo disso, entende? Então, dependendo do grau, às vezes nem sempre a pessoa vai nascer com uma deficiência física. Só que quanto mais o ferimento pior e não for curado espiritualmente, então tem sim uma pequena possibilidade disso acontecer. Mas pelo amor de Deus, gente, nada de ficar associando tudo isso com questões espirituais. Sempre olhe pelo lado físico, porque eu vejo muitas pessoas espiritualistas que se fazem essa associação e isso acaba prejudicando e aumentando ainda mais a dor de quem tem essa deficiência ou até mesmo do pai e da mãe da criança, achando que o filho foi alguma pessoa ruim ou teve algum merecimento para ter esse castigo assim de Deus. Isso é fanatismo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha explicado sobre essa questão de associação da deficiência com vidas passadas e o mundo espiritual. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários.